Bem-vindo, caro teleouvinte, para mais uma emissão de Telebumba, num dia particularmente especial, porque será, talvez, quem sabe, o dia em que o mundo vai conhecer qual dos candidatos norte-americanos ocupará a Casa Branca nos Estados Unidos da América. Donald Trump ou Joe Biden? Bom, independentemente dos resultados e tendo em conta a informação que nos vai chegando, cheira-me que isto é capaz de dar molho e daquele assim um bocadinho com sabor azedo. Bem, aguardaremos sem medos, com esperança, na mudança e de preferência que seja uma mudança para melhor. Bom, posto isto, e enquanto não se contam os milhões de votos que ainda restam, assuntos igualmente importantes, e também eles no âmbito do espetáculo, no âmbito do palco. Hoje falaremos de arquitetura barroca, espetáculo, emoção, êxtase, contemplação. Tudo nomes muito interessantes que vamos dizer com alguma frequência. Caro teleouvinte, fique desse lado, acompanhe-nos nesta vossa emissão. Telebumba no ar. Bumbemos juntos. Ai tu, estás linda, estás. O termo barroco é o nome dado à produção artística que se seguiu ao Renascimento e ao Maneirismo. Surgiu em Roma a partir dos finais do século XVI, associado ao movimento da Contra-Reforma e caracterizado por uma linguagem dinâmica, excessiva e exuberante nas formas, nos conteúdos e na plástica. Nos finais do século XVI, entendia-se que estas formas excessivamente decoradas, de colunas retorcidas e entabelamentos curvos, se desviavam da ordem, da harmonia e da proporção outrora alcançadas. Enquanto a arte e a arquitetura renascentista se alicerçavam na escala humana e na compreensão das formas, a arte barroca projetava o mistério e o impacto emocional. Onde o Renascimento procurava a simplicidade e a clareza, o Barroco descobria a complexidade e a ambiguidade. A unidade, a ordem e a regularidade da estética classicista davam agora lugar à diversidade e à pluralidade dos efeitos. Em suma, o conceito de barroco aproximava-se do absurdo, do grotesco e de tudo o que se apresentava estranho aos princípios estilísticos do Renascimento. A palavra barroco surgira pela primeira vez no livro Colóquio dos Simples e Drogas da Índia, de Garcia da Horta, em 1563, aplicada às pérolas deformadas e irregulares, e logo foi adotada pelo castelhano barroco e pelos franceses baroque. Só com Henrique Wolffin, na obra Renascimento e Barroco, datado de 1888, o termo barroco perdeu aquele significado negativo, passando a descrever uma expressão artística complexa, elaborada e emotiva, desenvolvida sobretudo durante o período de 600 e designando tendências artísticas dominadas pelas ideias de dinamismo, tensão, intensidade e contraste, ornamentação e teatralidade. Numa época marcada por uma profunda crise social, económica e religiosa, o Barroco acabou por refletir um conjunto de fundamentos culturais e artísticos desse tempo. Desde logo, resultou do impulso cultural e religioso da Contra-Reforma,
cujos principais agentes foram a Companhia de Jesus, a Inquisição, exercendo uma ação limitativa e repressiva sobre a sociedade, e o Concílio de Trento. Este estabeleceu as normas estéticas e as determinações ideológicas, às quais a arte se devia subordinar. Nada que seja puramente secular, nada que seja indecoroso, deve ser visto. Assim, ao neoplatonismo do Renascimento, sucedeu uma estética fundada ao pensamento de Aristóteles, substituindo o idealismo pela imitação e pela retórica das imagens, a persuasão das ideias e o estímulo dos sentidos. O barroco é, por excelência, uma arte de imagens, uma arte de cenografia, em que todas as expressões artísticas concorrem para um único objetivo: produzir espetáculo. A obra de arte barroca é sobretudo alegórica. Ela faz-nos entrever a semelhança entre os mundos terrestre e celeste, conduzindo a imaginação da matéria para o espírito e ajudando à contemplação e ao êxtase. De resto, a manipulação é precisamente uma das características mais salientes da cultura barroca, e tanto a Igreja Católica, herdeira da Contra-Reforma, como os monarcas absolutistas perseguiram a instrumentalização da arte para a sedução sensorial do povo. Nos finais do século XVI, para além de capital do Estado da Igreja, Roma representava também o triunfo do catolicismo face à Reforma Protestante. Capital do mundo católico, toda a cidade foi redesenhada a fim de ligar os principais lugares religiosos à Basílica de São Pedro, numa operação que, para além de procurar unir simbolicamente as 7 grandes basílicas paleocristãs, reativando a pureza do cristianismo inicial, também pretendia criar uma rede viária ampla e desanuviada que funcionasse como rota de peregrinação até elas. Assim, motivado pelo jubileu do ano 1600, o Papa Sisto V promoveu uma reforma urbanística adequada ao estatuto da cidade e que acabou por ultrapassar o estrito fundamento simbólico. De facto, estava em causa igualmente a resolução de problemas orgânicos da cidade e a necessidade de superar as suas difíceis condições topográficas. E neste sentido, esta reforma inaugurou o urbanismo moderno, pois partiu da análise da realidade para melhorar a vida dos cidadãos. O Papa mandou rasgar amplas artérias, enriquecendo-as com obeliscos, esculturas e fontes, com jogos de água, e abriu praças que logo se transformaram em animados lugares de festas e acontecimentos, nelas se destacando sempre o elemento igreja como símbolo da comunidade. A Roma de Sisto V era uma cidade-espetáculo que respondia plenamente aos desígnios do poder papal. Desta feita, o Papa reformou igrejas antigas e mandou construir novas. Ergueu palácios, vilas, comércios e até planeou converter o Coliseu numa fábrica têxtil para dar trabalho aos marginais. No seu pensamento, o conceito do individual devia submeter-se ao geral, pelo que não só as intervenções deviam contribuir para o bem comum, como também as opções arquitetónicas se deviam integrar no conjunto urbano. Continuando a sua obra, os seus sucessores
consolidaram a linguagem barroca na cidade. Como exemplo, citemos a Piazza Navona. Estruturada sobre o antigo estádio romano de Domiciano, imperador entre o ano 81 e 96, esta praça recebeu a obra dos dois artistas mais importantes do barroco romano, Bernini e Borromini. Vejamos um pouco desta praça. Welcome to the beautiful Piazza Navona. It houses several Baroque masterpieces and is regarded as one of the most beautiful squares in all of Rome. The square is dominated by three large fountains, which together with the church and its harmonious surroundings, create an enchanting and vibrant oasis in the heart of Rome. The site for today's square is built on the ancient Stadium of Domitian. The stadium was also known as Circus Agonalis, the competition area. It was built by Emperor Domitian in the year 86 AD and was mainly used for festivals and sporting events. Today's square follows the same shape as the old stadium, hence the long oval look of Piazza Navona. The square is not only built on the same site as the old stadium, but it has most likely also attained its name from it. Over time, the name Circus Agonalis is believed to have changed towards In Agone, later Navone, and eventually today's Navona. The site was paved in the 15th century and became officially the Navona Square, one of the city's marketplaces. The three fountains and the square church were added later in the 16th and 17th century. The man responsible for the way the piazza looks today is mainly Pope Innocent X. He was the Pope in the mid-17th century and ordered the restoration and construction of the main features of today's Piazza Navona. One of the features is the beautiful church next to you, Sant'Agnese in Agone. This church is dedicated to Saint Agnes, who is said to have been martyred here at the ancient Circus Agonalis. It also serves as a personal chapel for Pope Innocent X, and his family palace was adjacent to the church. The stunning church is designed in true Baroque style by one of the masters of the time, Francesco Borromini. While the great church certainly draws attention, the focus of the square is on its three magnificent fountains. The central fountain you are standing next to is known as Fontana dei Quattro Fiumi, meaning the Fountain of the Four Rivers. This beautiful fountain was constructed in the mid-17th century by request of the Pope and created by the famous Italian artist Bernini. The fountain is based around four figures, not surprisingly when considering its name. These figures are meant to honor four major rivers from different continents. The rivers are the Nile, the Ganges, the Danube, and the Rio de la Plata. The fountain also incorporates the Pope's coat of arms, as well as a large obelisk, originally located at the Mesenzio Circus. During their active time, the architect behind the church, Borromini, and the fountain sculptor, Bernini, were two bitter rivals. One little-known fun fact is that the rivalry has left a trace in the Fountain of the Four Rivers. It is often said that Bernini sculpted the figure of the Rio de la Plata cowering, as though he thought the facade, designed by his rival Borromini, would come crumbling down atop him. If you take a close look at the figure, I'm sure you can understand why. The fountain to the south, to your left if you face the church, is known as Fontana del Moro, the Moor Fountain. It centers around a large statue designed by Bernini, depicting a Moor holding a large fish. This statue
was added in the 17th century, while the surrounding tritons are 19th century additions. The fountain to the north is called Fontana di Nettuno, the Neptune fountain. It was originally built in the late 16th century. The fountain is dominated by a statue of Neptune fighting an octopus, surrounded by several statues depicting sea nymphs. The Neptune statue was added as late as in 1878 in order to make that fountain more symmetrical with the More fountain to the south. Today, the Piazza Navona is one of Rome's Como referimos anteriormente, a Piazza Navona recebeu intervenções dos dois artistas mais famosos, mas rivais, do momento. Bernini, com a Fonte dos Quatro Rios, e Borromini, com a Igreja de Santa Inês. Ambos representavam uma tendência mais expressiva e imaginativa da escultura e da arquitetura barrocas romanas. Bernini, escultor, arquiteto, pintor e dramaturgo, manteve uma intensa atividade neste período. Logo no seu David, que estamos a ver, podemos perceber o distinto tratamento plástico, técnico e conceptual em relação às anteriores abordagens no Renascimento. A captação do gesto é instantânea. O ponto de vista é único. O espectador é envolvido na ação e quer a tensão física, quer a tensão psicológica acentuam a expressão dramática da figura. Mas foi no arranjo urbanístico da Praça de São Pedro que Bernini teve a sua obra mais emblemática. A obra culminante de Bernini foi a Praça de São Pedro, diante do templo mais emblemático da cristandade e a partir do qual o Papa dava a sua bênção Urbi et Orbi, à cidade e ao mundo, a Basílica de São Pedro. As condicionantes eram várias. Bernini devia enquadrar e valorizar a fachada de Carlo Maderno, bem como a cúpula de Miguel Ângelo, demasiado afundada após a ampliação da igreja. Devia integrar o obelisco egípcio ali colocado pelo Papa Sisto V. Devia conceber espaços cobertos para proteção dos fiéis contra a chuva e o sol. E, sobretudo, devia projetar uma área suficientemente ampla, de modo a receber as multidões de fiéis que ali se deslocavam para as grandes cerimónias religiosas. Bernini desenhou um espaço austero, simbólico, mas eficaz. Diante da Basílica, concebeu um espaço trapezoidal, do qual saem duas colunatas, como dois braços formando uma enorme oval. Assumindo o seu simbolismo, o próprio Bernini considerou que as colunatas representavam os braços maternais da Igreja, abraçando os católicos para reforçar a sua fé, os hereges para trazê-los de novo ao seio da Santa Igreja e os ateus para iluminá-los com a luz da verdadeira fé. O principal valor desta obra consiste na concepção urbanística ali patente e na leitura do espaço como uma totalidade integrada. Quanto a Borromini, numa das suas obras mais significativas, a Igreja de San Carlo al Quattro Fontane, desenvolveu uma complexa planta a partir de uma estrutura geométrica, produzindo efeitos de grande ilusionismo.
Talvez influenciado por Galileu Galilei, para quem o universo se fundava em relações geométricas de triangularidade, na igreja de San Carlo alle Quattro Fontane, Borromini baseou toda a composição no módulo do triângulo, tanto na planta como na fachada. A fachada sinuosa apresenta um movimento ondulante. A planta resulta de dois triângulos equiláteros, unidos pela base e inscritos numa elipse, isto é, formas e elementos totalmente anticlássicos. As linhas tracejadas que estruturam o traçado da planta e a origem triangular do seu desenho fazem parte dos esquiços originais de Borromini. Efeitos espaciais desconcertantes, inovações estruturais e uma imaginação apurada tornaram a sua obra uma das mais representativas da arquitetura barroca romana. O barroco constituiu uma deliberada rejeição da complexidade a que o maneirismo tinha conduzido a arte no século XVI, mostrando-se a favor de um retorno aos valores do classicismo. Uma orientação estética que acabou por ser recebida entusiasticamente tanto pelas cortes absolutistas europeias como pela Igreja Católica Romana, pois só uma linguagem universal, expressiva e persuasiva, capaz de chegar a espectadores de todas as classes, podia afastar o receio de uma ainda maior fragmentação política e religiosa na Europa. Por outro lado, também a sensação de insegurança coletiva provocou a afirmação do sujeito, dos sentidos, das emoções e das experiências sensíveis intensas. Insegurança que se traduz igualmente na obsessão pelas aparências. A imagem barroca é falaciosa e paradoxal. Dirige-se à sedução dos sentidos e encerra sempre um significado implícito. Deste modo, durante o Barroco, os artistas puderam exprimir a sua arte numa extensão jamais igualada. Vastos programas foram desencadeados pelas grandes potências e as cidades converteram-se em autênticas manifestações de poder. Conheceram um desenvolvimento extraordinário. Agora a cidade já não é apenas um somatório de edifícios necessários à vida pública, adquirindo um simbolismo muito próprio em que as ruas, as praças e os grandes jardins são tão importantes como as igrejas ou os palácios. O ideal de teatralidade, persuasão e autoridade inerente à cultura barroca traduz-se na cidade em dinamismo, esplendor e extensão espacial. É num tal contexto que se traçam os primeiros grandes planos de urbanismo, Roma e Paris, pensando a cidade como uma totalidade integrada num sistema muito mais vasto do que a simples aglomeração de edifícios. Na cidade barroca, os edifícios perdem a sua individualidade plástica para se tornarem parte integrante de uma totalidade urbana mais complexa. Desta forma, a cidade converteu-se num espaço simbólico dirigido à sedução dos sentidos, e aquilo que nos parece simples cenografia não é senão o resultado de um espaço imaginário tornado realidade. E agora, teleouvinte, momento telesíntese. A linguagem e o vocabulário do Barroco são clássicos, tal como no Renascimento. Colunas, pilastras, frontões, arcos e frisos. Mas no Barroco, estes elementos assumem uma função simbólica, como afirmação do poder, da autoridade e da glorificação de reis e papas.
Outra característica é o facto de, na arquitetura barroca, proliferarem as formas ondulantes, as fachadas cenográficas e a decoração abundante em composições complexas. As formas ovais e elípticas vão substituir o quadrado e o círculo usados no Renascimento. Finalmente, a cidade barroca converte-se num espaço simbólico que representa o poder, centro político, económico e cultural. O ideal da teatralidade, persuasão e autoridade inerente à cultura barroca traduz-se na cidade em dinamismo, esplendor e extensão espacial. E é assim, caro teleouvinte, que damos por terminada mais uma emissão da Telebumba. Antes de finalizarmos esta emoção que foi esta edição espetacular, como sempre, aliás, informamos que no nosso próximo encontro videoconferencial falaremos de escultura barroca. Até lá, não esqueça, acompanhe-nos, veja ou reveja este ou outros episódios no canal de sempre do YouTuber. E não esqueça, divulgue este projeto que é único, que é cada vez mais global. Hashtag Eu Aprendi com a Bomba. Telebumba no ar. Bombemos juntos.